Bom dia, pessoal. Quero desejar as boas-vindas para mais um dia, né? Eu queria dar um recadinho aqui. Eu preciso que vocês fiquem até o final do curso, porque a gente vai dar alguns avisos no final da aula, tá bom? Então eu peço que vocês fiquem aqui e durante a aula eu também vou falar no chat para as pessoas que acabam chegando um pouco mais atrasadas, tá bom? Então eu peço que vocês fiquem, que a gente vai dar uns avisos no final, tá bom? Então, Mauro, bom dia. Agora a palavra é toda sua. Ótimo. Eu vou retornar aqui. Então, nessa aula a gente vai rever as questões matemáticas. Na verdade, vamos ver novos conceitos matemáticos que o recurso matemático tem no LaTeX. E vamos ver também a classe chamada HappyWerge, que ela tem como objetivo a escrita de trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Uma coisa curiosa do Overleaf, antes de poder começar isso tudo, que eu queria até mostrar para vocês, é que dá para saber quais pessoas estão observando nossos projetos. Então, por exemplo, eu sei que o Ronilson e a Ana, ambos estão dentro do projeto aqui comigo. Tipo, eles estão visualizando o projeto. E uma coisa interessante, quando vocês estiverem trabalhando em colaboração no Overleaf, é que dá para saber onde a pessoa estaria alterando o projeto. Por exemplo, aqui a gente consegue ver uma barra roxa. Isso quer dizer o quê? Que o cursor da Ana está em cima dessa barra, em cima dessa linha. É uma coisa interessante para a gente poder saber quando estiver fazendo trabalho em colaboração, onde tiver mais de uma pessoa fazendo o projeto. Imagina que você estivesse fazendo, sei lá, um relatório em dupla. Então tem como você acompanhar, sua dupla e você saber qual parte cada um está alterando do texto, por exemplo. Então, retornando aqui ao início da aula, a gente aprendeu a fazer sessões. Em geral, as sessões ficam enumeradas quando a gente coloca o comando contra barra section. A gente consegue enumerar utilizando contra barra section. Se a gente quisesse fazer uma seção não enumerada, é possível utilizando o comando contra barra section, só que colocando um asterisco, onde a gente especifica que não quer a enumeração. Então, para a gente poder construir uma seção não enumerada, a gente pode colocar contra barra section, o asterisco, abre chaves, escreve a seção e fecha chaves. Assim vocês vão retornar. Existe o risco de se perder algo quando se trabalha em grupo? Isso vai depender de. Vai ser um erro humano, da própria dupla. Tipo, de você é, sumir com um texto sem que, acidentalmente. Existe essa possibilidade. Tipo, você, sei lá, apagar o texto inteiro. Você vai. Tem o risco de você perder o trabalho se você salvar com o texto todo apagado. Esse é o único risco. E outro risco também é, exemplo, às vezes você quer mostrar um projeto para alguém, para a pessoa opinar sobre o projeto. É importante, quando vocês forem compartilhar, clicar em share, existe a distinção entre a pessoa poder editar o teu projeto e a pessoa poder ler o seu projeto. Então, é sempre recomendável, quando você quer apenas que uma pessoa visualize, seu orientador visualize apenas para leitura. E ele comentasse contigo os possíveis erros, as possíveis coisas, porque mandar podendo editar, existe um grande risco até acidental de poder ter algum problema no projeto, da pessoa sem querer apagar alguma coisa e tal. Existe o histórico, existe. Porém, se eu não me engano, aqui ó, tem o history. Se eu não me engano, o histórico é. Ah, não, ele aparece sim. Aqui no history, como você vê todo o histórico do trabalho. Mas tem alguma coisa que eu estou tentando me lembrar aqui que. Aqui, ó. O histórico você só consegue ver das últimas 24 horas. Se você quiser ver o histórico todo do projeto, ter os benefícios a mais, você tem que ter a parte paga do Overleaf. Porque tudo que a gente está vendo é uma versão gratuita do Overleaf. Porém, tem como você colocar uma parte paga, onde você pode colocar vários colaboradores por projeto e ter toda a documentação, sincronizar Dropbox com GitHub para projetos maiores.
Não sei se responde sua pergunta. Tipo, ou se, basicamente é para 24 horas, se for um projeto que você quiser ver o histórico do teu projeto. O pago é a versão inteira. E também tem o recurso review, que tem como o colaborador poder selecionar partes que tem que ser cortadas do texto, dessas coisas, e comentar sobre o texto. E você resolver os comentários que tem no texto. Então, a gente viu que existe o equation, mas suponhamos que no meio de uma equação, exemplo, suponhamos que a gente tem uma equação quadrática, onde a gente quer ter a equação quadrática no início, enumerada, e depois queiramos a solução dela, a famosa fórmula de Bhaskara, enumerada também logo abaixo, só que ambos alinhados. Existe um comando, Pedro Fonte, sim, o recomendável quando você estiver criando um projeto grande, a cada versão, você vai no menu e salva o projeto, salva o source do projeto. Aí você vai baixar um zip. A cada versão você vai baixando um zip para você nunca perder nada. Então, continuando, a gente tem o Begin Align, que ele é como fosse o Equation, só que porque ele pega equações e enumera, porém ele tem como você fazer alinhamento das equações dentro desse ambiente. Por exemplo, então, a gente tem aqui x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aí vamos ver que o efeito do align, do ambiente begin, align, ends align, vai ter o mesmo do equation, na questão de enumerar e centralizar a equação. Porém, tem como a gente colocar aqui, por exemplo, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, menos 5 ao quadrado, menos 4 AC. Só vou botar a equação de Bhaskara aqui, C dot 1. Vocês vão ver que tem como a gente colocar sucessivamente as equações aqui. E mais que isso, tem como nós alinharmos de acordo com algum parâmetro. Por exemplo, eu quero alinhar de acordo à igualdade. Então, a gente coloca um e-comercial onde delimita onde o alinhamento vai estar. Então, por exemplo, vocês vão ver que o alinhamento dessa equação vai estar na igualdade. Isso é bom quando a gente está solucionando algum problema e tem aquela sucessiva ordem de solução e até chegar ao resultado final. Aí é bom que você mantenha alinhado de acordo com o que você quer. Por exemplo, a gente alinhou aqui de acordo com a igualdade. E assim como o equation, a gente aprendeu que o equation tem como não ser enumerado, por exemplo, begin equation. A gente vê que tem a opção com asterisco dentro do equation aqui, no finalzinho do equation, como x quadrado menos 5x mais... melhor botar diferente, 2x quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Vocês vão ver que o equation não está enumerado. Aqui, essa equation aqui final, 2x quadrado menos 3x mais 1. E tem como a gente não enumerar também essas equações alinhadas. Deixa eu ver aqui as perguntas. Quando essas aulas ficarão disponíveis no YouTube? Quem pode responder isso é o representante discente. Ele vai responder provavelmente no chat, brevemente. Tá tudo ok para vocês até aqui? Sobre a questão do align? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, galera. Podemos ter de recurso. Temos o table, que é a criação de tabelas. Imaginemos que a gente quer criar tabelas. Como que a gente cria? A gente vai criar a tabela usando begin. Vamos escrever table. Aí vamos ver que o próprio LaTeX vai sugerir esse ambiente para a gente. A gente aperta Tab e já vai ter o ambiente todo já escrito.
Nós já sabemos, pelo figure, que o contrabarra centering quer dizer que a tabela, no caso, era a figura, ficava centralizada, aqui a tabela fica centralizada. A gente tem o comando caption, que é para fazer a descrição da tabela, e o label para nomear a tabela. Por quê? Deixa eu botar uma tabela qualquer aqui de alunos, professores. Deixa eu ver aqui, um aluno, Pedro Fontes, professor Mauro Nigro. Vamos dar uma compilada. Aqui, tá aqui, a tabela está aqui em cima. O posicionamento dela ainda não está pré-definido porque a gente não fez as especificações de prioridade, de onde vai estar, de onde a tabela, a gente deseja que a tabela fique, que é o header top bottom, que eu expliquei sobre figuras. Mas uma coisa para poder saber inicialmente é que os elementos da tabela são descritos. Como que os elementos da tabela vão ser descritos? Na primeira coluna, esse C significa o quê? Que vai ser centralizado, separado com uma linha vertical. Tem como a gente colocar. Aí vocês vão ver que tem duas cordas, duas linhas de segmentos de retas verticais. Centralizada. Existem outras especificações para você botar, exemplo, alinhado à esquerda, alinhado à direita. Aqui no momento a gente vai utilizar só centralizado para poder ver como funciona o funcionamento da tabela. A gente faz o início digitando begin e table. O próprio Overleaf vai dar sugestão para a gente de como pode produzir uma tabela. Voltou, ótimo. Então, vamos lá, então. A estrutura do table, então, é quase igual da figura. Porque o que acontece? O da figura, a gente especifica, aqui ele já dá a ideia da gente especificar a posição, que é o header top bottom, ou seja, a tabela vai ficar na posição onde está, na prioridade. Caso não dê, ela vai ficar no topo da próxima página, e caso não dê, vai ficar na parte de baixo da próxima página. Centralizado, você pode tirar esse centering, ele não é obrigatório, você pode tirar. A questão é que esse centering apenas diz que você vai centralizar a tabela no papel. E tem um ambiente tabular dentro do table. O ambiente tabular é o que vai criar linhas e colunas no meio dessa estrutura. Porque o table por si só, ele é um ambiente que faz o posicionamento do tabular e faz a enumeração do tabular. E o tabular tem essas especificações que tem a ver com cada coluna. Então, esse C está falando sobre a primeira coluna, que vai ser separado com um traço, e vai ter a segunda coluna. O que significa o C? O C significa center. Quer dizer o quê? Que o que a gente for escrever aqui, na célula da tabela, vai ficar centralizado. Então, se a gente escrever aqui, especificando que o e-comercial, o que ele está fazendo? Ele está separando em colunas. Ou seja, o aluno está na primeira linha, primeira coluna, o professor está na primeira linha, segunda coluna, o Pedro Fontes agora pulou a linha. O contrabarra especifica que pulou a linha. Quer dizer, então, que aqui agora é a segunda linha da tabela, separada pelo e-comercial, que é a coluna. Deixa eu procurar a tabela aqui. Está abaixo do align. Aqui, achei. Aqui está a tabela. A gente tem o quê? Primeira linha, segunda linha, separados com um traço. E esse traço é devido a esse caractere aqui. Se eu colocar dois caracteres desse, vai ter dois traços. E o mesmo ocorre se eu colocar um aqui e um aqui. Vai ter o quê? Vai estar um no lado esquerdo, outro no lado direito.
No lugar do C, eu posso colocar R, por exemplo, que quer dizer o quê? Que é, ele está colocando na célula o alinhamento à direita. Vocês reparem que o aluno estava centralizado e agora está alinhado à direita. Você pode também colocar nenhum traço. E a tabela ainda vai existir, só que sem nenhum separador explícito. Você vê que não mudou nada, só mudou que tirou as linhas. Por enquanto eu vou colocar apenas o C. Mas vocês já sabem que intuitivamente vai ter o R de right, o L de left e o C de center. Para poder posicionar as células da tabela. Se eu quisesse criar mais colunas, eu posso simplesmente criar mais uma linha aqui, crio outra coluna. Aí, então, obrigatoriamente, eu crio um e-comercial aqui, onde vai separar a terceira coluna, e um e-comercial aqui para separar a terceira coluna, onde vamos ter aqui notas 8.0. Vamos ver que está separado a cada linha vertical. E os traços horizontais para separar as linhas. Os traços horizontais, a gente tem o comando _hline, que tem como próprio nome horizontal line. Então, a gente pode colocar em cada parte da tabela, em cada parte não, em partes específicas, ou seja, logo acima da primeira linha, a gente coloca o H-line, onde vai fazer o quê? Vai fazer a linha horizontal. Na segunda linha, pulou a primeira linha, então a gente faz um H-line para poder colocar na parte inferior da primeira linha. E assim como o final, que a gente coloca H-line e fecha a... esqueci de dar um... Tem que pular uma linha, quebrar uma linha para o H-line ficar logo abaixo. Tem que ter essa quebra de linha. Aí vocês veem que a tabela está praticamente pronta. Então, Silvana, a sua dúvida é basicamente essa, né? Que é como que a gente coloca linhas horizontais, é utilizando o comando H-line. Pode ser linha horizontal dupla? Boa pergunta. Deixa eu dar uma verificada aqui, porque é algo que eu nunca usei. Não. Deixa eu ver aqui. Então, basicamente, exatamente, colocando dois H-lines sem pular linha, sem quebrar linha. Então, tem como você colocar dupla. Tem alguns recursos que a gente nunca usa, então a gente fica nessa dúvida, mas como vocês viram aí, é possível. Então, essa aqui a gente cria uma tabela. Vou até fechar nas bordas. Uma dúvida muito frequente sobre tabelas é sobre espaçamento delas. Existe, às vezes, uma questão que a gente necessita, por exemplo, não vou colocar 0.8.0 aqui, não. Vou botar uma fração grande, que eu quero atrapalhar a tabela. O objetivo é atrapalhar ela. Então, vamos atrapalhar. Olha o que aconteceu aqui. A fração, para poder isso não acontecer hoje, a gente usa o frac. Opa, aconteceu, Então, vamos ter que... A gente tem que conseguir ganhar mais espaços aqui, né? Nas margens das células. Para isso, exemplo, imagina que você vai solução. Então, é interessante a gente pegar termos-chave. Exemplo, space between rows of table LaTeX. Aí, em geral, sempre vai ter alguma documentação que o próprio Orvelic já tem, graças a questões anteriores. E é interessante a gente sempre ter ideia de palavras-chave para poder quando tiver essas dúvidas, como define a dimensão da tabela. A tabela define sua própria dimensão utilizando os critérios que já tem no próprio pacote.
Você não define o tamanho da tabela como você define o tamanho de uma figura. A tabela é um formato de texto. A figura não. A figura é um formato PNG que você define largura e tamanho. Largura e altura. Aí, continuando aqui, temos um exemplo dos comandos utilizados, por exemplo, poder definir separação entre colunas e linhas. O set length. Mas o set length não é utilizado só para as colunas. Quer dizer, o set length quer dizer o quê? Que a gente está definindo tamanho. Quando vocês forem produzir um pôster, vai ser comum vocês verem no projeto esse comando sendo utilizado. Porque quando vocês vão para uma conferência, os posters são definidos para terem tal tamanho. Aí vocês vão pensar, eles pediram o tamanho XY. Então, vai existir esse comando muito usual para poder definir o tamanho do pôster. Porque, em geral, existe o comando paper width e paper length. Vai ter essas macros nos pacotes de pôster, nas classes de pôster, para poder definir tamanho. Porque quando você utilizar o set length, no lugar do table call sep, vocês vão definir tamanho do pôster. Aqui está definindo que a separação das colunas vai ficar em 20 pixels. São o que acontece com a coluna. Vocês veem que deu um espaçamento maior para as colunas. O segundo comando, vou até colocar esse link aqui. Calma aí. Eu já vi um material só com linhas grossas. Como faz? Existem pacotes. Aqui, ó, o Repetição já está falando. Existem pacotes que a gente utiliza para fazer customização de tabelas. Então, sempre quando você quiser, exemplo, no relatório de álgebra linear, eu acabei utilizando cor nas células para poder separar e dar ênfase em certas informações, em certas linhas. Isso foi possível, se eu não me engano, pelo Booker Tabs, como o representante colocou aqui. O link que eu mandei é basicamente dessa parte de documentação do Overleaf, que é muito boa para vocês poderem aprimorar certas questões que vocês têm com LaTeX. E agora, como que a gente, então, altera a linha? O Overleaf dá como sugestão a gente renomear o comando array strength, que é basicamente o que vai definir a altura da tabela, com um tamanho definido para ele, que é 1.5. Vamos ver se esse 1.5 vai solucionar nosso problema. Vamos colocar 2.5. Ali, por exemplo, 2.5 já começa a ajudar um pouco. E isso vai variando o seu problema. É um exemplo de solução que o Overleaf dá. Ele até deixa, cadê? Ele até deixa aqui, ó, um exemplo completo com tabelas com diferentes passos. Vocês podem clicar e vai abrir um projeto no Overleaf. Deixa eu subir aqui, botar 2.5. E vocês podem variar os parâmetros para poderem ver o os elementos na tabela. Então já foi tabela, foi alinhamento. Vamos falar sobre algoritmos. Os algoritmos, existem vários pacotes de algoritmos. Se a gente for no Google aqui agora, Package Algorithm LaTeX. A gente vai ver que existem vários pacotes para algoritmos. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão aqui que ele coloca. Aqui, ó, existe o algoritmo, existe o algorithmic, existe o algorithmic X, existe o algorithmic 2E, existe o algo pseudocode. Existem vários pacotes de algoritmos. E aqui o cara até fala sobre as distinções de como cada um funciona. É até interessante essas questões, utilizando esse site, porque é bom para tirar dúvidas nossas sobre as distinções de vários tipos de ambientes que são criados no LaTeX
que são criadas por pessoas, por desenvolvedores, e qual que poderia atender melhor a sua necessidade. Por exemplo, no relatório de álgebra linear, foi nesse que utilizou, não o código-fonte em si, mas pelo menos a ideia de pseudocódigo, essas coisas. E eu, particularmente, utilizei esse pacote aqui, que ele, até o indivíduo aqui que responde a questão, ele fala, é um outro ambiente de algoritmo, de algoritmo C e algoritmo X, e ele próprio até já deixa referenciado a documentação, que é uma coisa que eu queria começar a falar com vocês sobre documentação. Toda documentação, quando a gente vai começar a utilizar alguma coisa, exemplo, eu quero começar a escrever algoritmos. Então, você vem com uma dúvida, como escrever algoritmos no LaTeX. Aí a pessoa te sugere esse pacote. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, quando ele te sugerir um pacote, é você ler a documentação. Então, a primeira parte da documentação fala sobre uma introdução do que é o ambiente, e fala como que a gente usa, que é a parte mais inicial que a gente precisa saber. Ele fala que a gente tem que incluir o pacote algoritmo 2E, antes do begin document, ou seja, no preâmbulo. Então, a gente incluiu aqui o pacote algoritmo 2E, e ele vai dar um exemplo para a gente um exemplo rápido de como que a gente coloca um algoritmo como é o ambiente do algoritmo. Então, primeiramente eu vou mandar aqui no chat para vocês, que vocês podem acessar a documentação. Mas se vocês quisessem acessar sem precisar do link que eu mandei diretamente, era só procurar o nome do pacote e documentation, que vocês iam achar. Até vou botar aqui, vamos lá, algoritmo to documentation. Aí aqui, ó, a primeira opção aqui da pesquisa já dá o link para entrar no pacote. Aí ele já fala aqui o que o pacote é. Esse site aqui é um site que armazena as diversas bibliotecas que existem. Claro, que a gente tem, só para vocês saberem diretamente como que acha a documentação. Vocês procuram o nome do pacote, LaTeX, encontra o link e já tem um link direto para a Package Documentation, que entra diretamente no mesmo link que eu mandei para vocês. O pacote de algoritmo não estaria associado à linguagem que foi utilizada. Então, esse pacote não tem nada a ver sobre a linguagem de programação. Tem a ver existem outros pacotes onde você pode importar a linguagem, importar o código-fonte e ter a estilização do código-fonte, como que tem nos editores de textos usuais, nas ideias, onde vai estar mostrando, tipo, exemplo, na linguagem C, o int é um caractere especial. O int é uma palavra especial do C, então ele tem uma coloração diferente. Existem pacotes que utilizam isso, de ter isso já automático para poder utilizar. Então, a gente importou o pacote e vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V no exemplo que ele foi dado para ver o que produz o ambiente. Vocês veem que o ambiente está... Até ele deixa aqui claro que o ambiente está... The optional arguments, o HTB, o Hero Top Bottom, funcionam nesse ambiente. Só que ele está utilizando o Hzão para poder forçar a posição do algoritmo. Isso tudo você pode ver com detalhe no texto, que é produzido pelo desenvolvedor. Então, a gente tem aqui um exemplo. Aí vocês veem que as coisas especiais, como KW Data, fala sobre o dado que está entrando,
o KW Result é você falar sobre o output do algoritmo, e existem as partes especiais do algoritmo, que a gente coloca o while, a gente coloca o if then, a gente coloca o else, e ele vai separando cada parte da estrutura do algoritmo. Então você vê que não é uma linguagem de programação que temos aqui em específico, a gente tem uma estrutura de pseudocódigo. Aí você vê que existem opções que podem ser utilizadas no pacote. Então, pessoal, e vocês vão vendo que na documentação ele vai criando uma forma didática da gente poder entender o que está acontecendo no próprio documento. Aqui ele cria um algoritmo grande aqui, chamado interval restriction, e envolve teoria dos grafos e tal. É um exemplo onde ele mostra a entrada de dado e o que vai ter que sair. E aqui vai ter desde o início do algoritmo até o seu final. E também tem que ficar atento que, tipo, vocês estão vendo que está diferente do nosso documento, né? Esse algoritmo. Quer dizer que ele está utilizando aqui, ó, outros tipos de opções que vocês podem colocar depois para poder ver que vai gerar exatamente o que ele colocou aqui. E aqui a gente tem o código-fonte por trás do que ele colocou no código dele. Eu quero que vocês notem que ele utiliza o comando. Deixa eu entrar aqui no algoritmo. E colocar aqui, por exemplo, G1. Um comando de atribuição, por exemplo, utilizando o long left arrow. Ou seja, a gente pode utilizar comando de atribuições. Na próprio exemplo do algoritmo, a gente já entende que existe o comando condicional, que coloca contra barra, while, com W maiúsculo. Entre chaves, o que tem que ocorrer. E para poder ter dado Ctrl+C, Ctrl+V, ele não indentou. É bom a gente indentar para a gente entender o que está acontecendo, como se fosse uma linguagem de programação. Porque senão aí fica mais confuso de entender o que está acontecendo. Aqui a gente tem um if. O if, pelo visto, a gente coloca a condição a condição if, aí o que vai acontecer no then, e depois tem a condição do else. Ou seja, vou colocar aqui comentado, como a gente faz a condição de if-else? Contra barra e if, condição, o que acontecerá no if. E, de novo, abre e fecha chaves, o que acontecerá no else. E assim vamos adiante. Vocês veem que, tipo, tudo que vocês forem precisar, tipo, como que a gente coloca a função. Aqui sempre vai ter um exemplo associado, onde ele vai explicar por trás de como se coloca cada coisa. E vai explicando passo a passo em cada parte da documentação. O que eu quero agora priorizar nessa aula é vocês entenderem a questão de documentação mesmo, de vocês poderem sempre estar familiarizados a querer entrar na documentação e entender as coisas que tem nela. E se não conseguirem entender o que tem na documentação, a gente conseguir sempre ir para a comunidade tech, onde sempre vai ter uma pessoa que já teve a dúvida que você já teve sobre alguma coisa específica. Agora, no final nessa última aula, na verdade, eu quero deixar mais reservado. O HappyWord é uma classe criada por um professor de física
da UERJ, o Luiz Fernando de Oliveira. O que acontece? Existe uma questão de que as normas de editoração de teses e dissertações da UERJ, elas têm, existem normas para a gente poder escrever o TCC, a dissertação, a tese de doutorado. E todas as normas podem ser vistas nesse link aqui, que eu vou mandar para vocês. Existe um roteiro para poder fazer. Existe um roteiro aqui que a gente tem que fazer da UERJ, para poder fazer o TCC, tese e dissertações. A maioria aqui é da comunidade da UERJ, é bom a gente saber sobre isso. E vocês vão ver que esse roteiro, ele tem todas as especificações de como o TCC, como a tese, como a dissertação tem que estar. De onde está o Rap UERJ. Ótimo. Então a gente tem aqui o Rap UERJ, eu mandei o link das regras de editoração, de como o TCC, as dissertações e as teses têm que ser escritas. E eu mandei o link onde o professor criou um modelo no Overleaf do pacote Rap UERJ, que na verdade é uma classe. Porque os pacotes e classes têm uma distinçãozinha. Eles estão disponíveis no link que eu mandei para vocês. Eu quero que todo mundo clique no link que tem aqui, do Overleaf que ele coloca no site. E nós vamos ter aqui o modelo criado pelo professor. Uma coisa a se ater que nada é perfeito no mundo. Existem certas coisas que existem alguns runnings que tem no próprio pacote, porém ele é utilizável. Conheço muitas pessoas que utilizam para dissertação, conheço muitas pessoas que utilizam para tese, conheço muitas pessoas que estão utilizando para TCC. Ou seja, ele é funcional, funciona. E existem já os comentários do pacote, onde ele deixa tudo escrito inicialmente sobre o pacote. Vocês veem que esse é um projeto feito pelo professor, então ele faz questão de poder comentar tudo que está sendo criado, para que serve cada pacote, para que está sendo utilizado, e essas coisas. E outra coisa também é que o pacote dele tem uma documentação, que é o guia de uso do pacote Rap UERJ, da classe Rap UERJ. Vocês vão ver que ela é toda estruturada, tem no site dele. Deixa eu até voltar no site dele para poder mostrar a parte que tem no site, onde vai ter o... Aqui, ó, vocês vão ver aqui no finalzinho, tem tudo sobre o pacote. Tem todo o pacote aqui para baixar. E também tem um PDF que é o guia de uso do Rap UERJ, que vocês podem clicar e vai abrir uma tela de um PDF sobre isso. O que é exatamente uma classe? Vamos aqui, então, para o Rap UERJ, para a gente ver o que é uma classe no LaTeX. Esqueci de abrir o link lá do Overleaf dele. Vamos ver uma classe em seu código-fonte em si. No linguagem de programação é comum a gente ver sobre classes, né? Aqui, por exemplo, cadê o document class? Aqui, ó, a gente vai definir a classe documento, document class, na linha 43.
e ele definições para a classe do Rapware. A gente vê que temos 3 arquivos aqui embaixo, os finais. O primeiro arquivo, ele tem uma terminação ls, de class. Vocês vão ver aqui, ó, que a classe é basicamente toda a formatação que é criada para poder fazer com que exista um modelo dessa classe. Exemplo, quando você faz um comando make title lá no article, quando você faz esse comando, existe uma coisa dentro do article, um article que existem comandos que vão falar exatamente o que o make title tem que fazer. É como se fosse a parte de programação do arquivo LaTeX, que vai fazer a formatação da coisa. Então, por exemplo, vamos aqui no modelo.tech. A gente tem o modelo.tech. Vamos separar as coisas aqui. A gente tem figuras que são exemplos que estão sendo utilizadas. Não só exemplos que estão sendo utilizados, mas estão sendo utilizados efetivamente no LaTeX. A gente tem exemplos aqui de bibliografias, para vocês poderem ter como base. O ABNT Option é para poder fazer a formatação da ABNT. A gente tem o modelo.tech, que é o arquivo principal do LaTeX. E a gente tem a classe, o STY, que é para criar... Como era o style? Estou tentando lembrar agora o que o STY é. Tinha até visto antes, mas agora não me veio à mente, esqueci agora. Mas isso tudo aqui é feito para poder fazer a formatação da dissertação, da tese de trabalho de conclusão. Então, na Rapware, existem muitas coisas diferentes do que a gente não viu no curso ainda, que eu vou explicar aqui agora nessa aula. São coisas criadas pela própria classe. Exemplo, quando a gente agora vai ter informações de autoria institucional, imagens pré-textuais, a gente tem aqui a logo, ou seja, a logo da instituição aqui, ó, no fundo, a logo da instituição aqui em cima. Isso tudo já está definido utilizando algum comando. Ou seja, o comando contra/logo foi criado pela classe. Contra/marca d'água foi criada pela classe. Aqui tem especificações que na própria classe na própria documentação vai estar explicando. Provavelmente, se eu não me engano, alguma especificação de transparência e RGB. Eu acho. Porque aqui parece um número RGB. Aí, informação da instituição, comandos criados pela própria classe. Ou seja, já que é um editorial para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é notável ter para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Imaginamos agora aqui, temos centro setorial, então, um exemplo, podemos ter centro de ciência, o CTC, aí vai variar do centro setorial do teu instituto. Uma outra coisa, não dá para alterar nada porque eu estou apenas visualizando o projeto. É algo que eu esqueci para falar para vocês. Para poder alterar o projeto, daqui é o projeto do professor, que ele deixa visualizado. Para poder alterar o projeto, a gente vai ter que clicar aqui no menu, Copy Project, estamos pegando nosso projeto. Nosso projeto é projeto Rapware. A gente vai clicar no Copy Project e vai criar o nosso próprio projeto. Que vai ser agora a gente pode customizar, para poder fazer alteração. Uma coisa que eu não tinha reparado, a gente estava no link de leitura do professor. Então, eu quero que todo mundo faça isso e crie o próprio projeto do Rapware. Até aqui na própria documentação ele deixa explicado o que é a coisa. Aqui, ó, a classe Rapware.cls foi criada a partir do código original disponibilizado pelo grupo de código livre, coordenado pelo Gerald Weber. Aí já explica até por que, como que veio esse código, o que ele alterou. É a graça do código querem mexer com o código uma das outras e melhorá-los.
Aqui temos, ele especifica aqui que é o HappyWord Format.sty, codifica elementos pré-textuais e o pseudocode.sty. Todos esses comandos que vocês estão vendo, de logo, marca d'água, instituição, autor, título, são criados pelo desenvolvedor, no caso do professor Luiz Fernando. E a ideia da classe é essa, ela faz a formatação para o documento final, criando essas macros. Então, tudo que vocês vão precisar para poder escrever o trabalho acadêmico de vocês, TCC, tese, dissertação, vai poder ser utilizando essa classe. Então, bem intuitivamente, a gente já tem tudo que a gente precisa de informações iniciais aqui. Coisas não alteráveis, que não precisam ser alteradas, marca d'água, logo. Mas a instituição, eu acho legal, será uma boa agora vocês pegarem no documento, colocar o setor setorial de vocês, a unidade. O patrono, se não me engano, não costuma ter. Pelo menos não estou lembrado. Nome e sobrenome, iniciais, de como é referenciado o seu nome na norma. E assim vai. Nós vamos ter aqui todas as especificações para serem colocadas no documento. E tudo isso aqui, você vê que foram especificações de pré-textuais, já estão definidas aqui no documento. Aí você vê que já está tudo bonitinho, a folha de assinatura. E vamos vendo que a folha de assinatura, cada assinatura, o cargo, o título, o nome da pessoa, e assim vai. Onde é possível também você escrever o resumo. O que eu quero ser prioritário aqui com a gente, a primeira coisa importante é que o HappyWord utiliza para separar os capítulos, o chapter mesmo, ou seja, a introdução aqui vocês veem, deixa eu descer aqui a introdução, ela vai estar não enumerada e sob um modelo de capítulo. Deixa eu descer. Mas eu posso usar seções? Pode e deve. Porém, a parte principal aqui, ó, a gente tem aqui o título do capítulo, que é o chapter. No caso, a introdução não está enumerada, então vocês veem que não tem enumeração no sumário. Aí você tem o chapter, que é o título do capítulo, e tem as seções, que são as sections. A próprio código-fonte, quando vocês veem o PDF, ele explica o que tem que ser feito nessa classe em específica. Então, por exemplo, uma distinção da classe HappyWord para o LaTeX no geral que a gente aprendeu. Como que a gente cria figura no HappyWord? Existe uma alteraçãozinha que ele utiliza, por exemplo, ele falou sobre modificações por conta das normas da UERJ para apresentação de figuras e tabelas. Existe uma modificação, onde a gente utiliza esse modelo aqui, Begin Figures. Reparem que parece que está tudo igual. Porém, já tem três coisas novas aqui do Begin Figures. Primeira coisa, existe uma chave no final, um abre e fecha chaves no final, onde a gente fala sobre a largura. Que largura é essa? Vai ser exatamente a largura vai ser tudo referência ao tamanho da figura, vai ser a largura. E a altura vai ser aberta proporcionalmente. Então aqui a gente vai colocar a entrada na largura. Por exemplo, se a gente quer 10 centímetros, então vai ser o Begin Figure, abre e fecha a chave daqui, vamos colocar aqui no lugar da largura 10 centímetros. E uma coisa interessante é que esse 10 centímetros vai ser colocado no include graphics. Quando a gente vê aqui no include graphics, então vai colocar a imagem, widget, contra a barra H-size, que está falando que é o tamanho horizontal. Então já dá para entender que o H-size está pegando o tamanho dessa largura. Outra coisa que tem no HappyWord, que tem no LaTeX no geral, o legend, que é a legenda na imagem. Vocês reparem que tem o caption, que é a descrição da figura. Porém, existe também a legenda da figura. E por último, o source, que é a citação de onde você tirou a figura. Então vamos ver um exemplo aqui de saída. Vamos procurar uma imagem aqui de saída. Aqui, ó, temos uma imagem de saída. Vocês veem que o caption fica acima da figura, que é o título da figura, deve ser pouco e objetivo.
E aqui a gente tem a legenda da figura, que é uma descrição da figura, simples e sucinta, e tem alguma explicação mais longa no texto. E o último é o comando source, que fala sobre a fonte de onde foi retirada a figura. Infelizmente, pessoal, o notebook tem um microfone muito ruim, por isso que eu estava utilizando o celular, porém o celular com o Wi-Fi muito ruim e acaba ficando super alta. Pior que antes o microfone não era tão ruim assim, não. Piorou o problema. Antigamente tava dando para reproduzir. Eu tava dando aula online, tava conseguindo reproduzir o áudio. Agora eu quero saber se tá tudo ok na parte de figura. Então vamos lá, Carlos. Você fez uma pergunta muito boa. Como que eu sinto figuras de figura A, figura 2D? Figura 2A, figura 2D? O melhor lugar onde a gente pode tirar essas dúvidas, esses problemas, está por trás do guia de uso do RetoF. Uma coisa interessante para a gente poder sempre, porque a aula vai terminar, porém as dúvidas terão dúvidas. Dúvidas existem sempre. A gente não tem um plano de entendimento de tudo. Então é sempre bom a gente entender essa condição entre o trabalho da classe e a documentação que ela tem. Então, por exemplo, aqui no RetoF, vamos guia de uso. A gente vem no índice e vamos em figura e tabela. Figura e tabela do índice, para a gente ver. Não foi possível. Tava demorando para carregar. Então, aqui, ó, ele vai explicar que existe a norma BNT e que a figura, diferente do que eu expliquei, diferente do LaTeX usual, tem essa formatação aqui no RetoF. Você vai botar HTTP, ele corta preferencialmente exclamação. Exclamação seria aqui uma razão. Você tenta forçar a figura a ficar na posição onde está no texto. Então a gente tem aqui informação para a largura, include graphics, white h-size, o h-size vai fazer relação com a largura, que a gente coloca tamanho. Vamos ter o caption, legend e stop. Aí ele dá outro exemplo de tabela, mas você falou sobre subfigura. Como que ele faz subfigura? Aqui a gente tem um exemplo de subfigura, onde a gente tem o caption, a gente tem o label da figura grandona, e cada subfigura vai ser um subclose. O subclose vai ser o quê? Vai ser onde vai armazenar cada subfigura. Se eu não me engano, ele vai ter esses dois conceitos aqui, da caption. E o segundo vai ser o caption. O segundo vai ser o caption da subfigura. Então vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Aqui, ó, a gente tem 3 subfiguras. A, B, C. Para você poder referenciar a B e C, você vai ter primeiro a subfigura, que são as subfiguras. Existe outra forma de poder fazer isso. Existem várias formas de fazer subfiguras. Porém, o RetoF estava recomendando usar os subfiguras pela própria construção da classe. Você já entendeu até a dúvida da Ana, tudo bem? Ótimo. Vamos, então, até aqui a questão de subfigura. Vamos, então, vamos ver se até no documento ele tem aqui figuras. Aqui, ó, temos aqui um exemplo. Para vocês poderem ir para o exemplo, vocês podem clicar no PDF. Se vocês clicam no PDF, ele vai para a linha onde está o código-fonte. É algo que eu deixo de falar que é muito legal. Se vocês vêm aqui no PDF, clica aqui ó, na figura 5, vocês vão ver que ele vai diretamente aqui ó, para a figura 5. E aqui ele já coloca uma pré-formatação para poder você entender um exemplo de figura. Você tem aqui, ó, upload. Abre e fecha conchete, abre e fecha conchete. Vamos botar aqui exemplo 1. E vamos compilar. Vocês vão ver. Vocês verão que aqui, ó, o caption da figura apareceu aqui. Eu coloquei aqui, exemplo 1. O segundo conchete sempre vai ser, então, para o caption da subfigura.
aqui, ó, o chat, trabalho incrível do professor, muito obrigado. Ah, não, bom professor. Mas esse trabalho deve ter sido muito exaustivo por ser muita coisa sendo feita, cara. Uma outra coisa, coisas que não mudam. Coisa que não muda é a citação. Você vai poder citar a pessoa contra a barra cítica. Você vai ver que no finalzinho do texto, deixa eu achar aqui no finalzinho do texto, tem que chover bibliógrafo. Ah, tá, eu colocou aqui. Vocês vão ver que o bibliógrafo, ele foi dois artigos. Um deles da bibliografia, onde ele tem as bibliografias que estão sendo utilizadas, por exemplo, eu estou um livro de e aqui tem vários exemplos de como a situação pode ser feita. A gente tem aqui livros, temos de partes de artigos, temos de resumos de congressos, então se procedem, artigos, são artigos completos. Cadê a PHTTS? Tem manuais, aqui tem tese de mestrados, também tem tese de doutorado. Tudo bem. Continuando, uma coisa importante que eu quero retomar. Então, você já sabe que aqui tem tudo da pré-formatado com o que eu quero agora botar bem interessante. Uma boa prática que todo mundo agora me acompanha está fazendo. A organização do texto. O texto de uma dissertação, o texto de uma tese, o texto de um TCC, é um texto muito extenso. Não é bom a gente utilizar tudo como um único artigo técnico. Porque fica uma coisa muito gigantesca, muita informação num único artigo. Isso acaba atrapalhando a nossa organização. Então, o que eu recomendo inicialmente, quando vocês forem começar a fazer pesquisa de vocês, dissertações, por exemplo, de outro exemplo muito grande, vamos organizá-lo em arquivos técnicos diferentes. Então, vamos criar. Pessoal, só para poder, antes de começar isso aqui, eu só deixando um aviso que a lista de presença está disponível no chat. Todo mundo, vamos só retomar, quando todo mundo já assinar a lista, então vou dar uma pausa de 3 minutos, para vocês poderem assinar. E lembrando também, que eu apresentei no chat, que terão avisos no final da aula. Então, a gente dá para diferente. Professor, você comentou ontem sobre cortar diretamente uma referência de um site. Ah, sim, verdade. Vamos, vou falar até sobre isso. Primeiro, vou falar sobre a organização do trabalho. Qual o tema, o assunto do trabalho. Como assim, Gil? Isso é mais voltado ao público da UERJ? Sim, porque ele especifica as questões de editoração da UERJ. A questão é você ver da sua universidade. A mesma coisa que eu mostrei aqui, que tem aqui o roteiro. Vamos lá, o roteiro. A nossa universidade, a UERJ, tem um roteiro. E se eu for falar FRJ, deixa eu ver. FRJ. Deixa eu ver uma tese aqui qualquer da UFRJ. Vou tentar qualquer tese aqui, aleatória. Melhor, bota tese. Tese, então, de coloração profissional. Uma coisa aqui de cabeça. Aqui temos a UFRJ, por exemplo. Então, o campo pode mostrar da UFRJ. Aqui, por exemplo, a gente vai ver uma tese, uma dissertação de mestrado da UFRJ, da foto. Vocês veem que tem uma estrutura da capa, por exemplo, a capa parece bem. Vocês veem que tem uma folha de assinatura.
Tem a parte esqueci o nome agora. Tem o resumo, simplesmente tem uma estrutura, um sumário. Porém, tem que ficar atento que são diferentes, são estruturas diferentes. Aqui, ó, o capítulo, tem um capítulo gigantesco de introdução, é diferente da OE. A estrutura da dissertação dele é diferente da OE. Até vou falar sobre citação logo, para depois a gente falar sobre a estrutura de organização do. Para a gente fechar a parte do Happy Web com uma estrutura, para a gente poder organizar o texto e tal. Vou até falar então sobre isso. Vamos qualquer scripting applied mathematics, deixa em qualquer journal, qualquer revista científica. Imaginemos que você faz uma pesquisa, você descobre um artigo e quer citá-lo no seu documento. Aí você vai o quê? Você vai primeiro vai no journal dele, vai onde o artigo está. Já que eu não tenho um artigo específico, vou pegar o que eu quero um artigo. Vamos pegar isso daqui primeiro, que conecte our software branch. Vou pegar esse artigo aqui. Eu fui levado para o site Science Direct, mas não só nesse site tem. O Science Direct é uma união de todos as revistas da UCB. Ela tem, por exemplo, a revista específica de Script Applied Mathematics, porém tem todas as revistas que você imaginar da UCB. Aí a gente tem aqui o artigo. Aí aqui, em todo o site que tem sobre da revista em si, do artigo em si, vai ter aqui, ó, compartilhamento. Você vai compartilhar para a comunidade, claro, e mostrar para um amigo meu no Facebook, por e-mail, tal artigo. Ou tem o site. O site é basicamente o que a gente quer, é exportar a citação. Aí tem várias formas de exportar a citação. Porém, tem uma que é conveniente para a gente, que é o Export Citation to Big Text. Se eu clicar no Export Citation to Big Text, ele vai baixar um artigo. Eu vou até abrir esse artigo e vou mostrar para você o que tem nele. Vou abrir no RapidWeb. Vou abrir aqui no RapidWeb. Vou até dar Ctrl V para abrir o artigo sem querer. Vou dar o Ctrl C dele e Ctrl V para vocês. Vou aqui no bibliografia. Aqui é mais vazio. Aí esse artigo que eu importei tem isso aqui tudo. Aí já deixa. Reparem que às vezes utiliza aspas, às vezes utiliza colchete, mas nada disso. Às vezes utiliza chave. Mas nada disso é opcional, um ou outro e ambos são válidos. Aqui, ó, vocês vão ver aqui que já tem tudo o que você precisa. O que você pode mudar é como se cita. Você bota bib, em geral bota bib, olha cadê o autor, cial, and eu boto dois autores e boto o ano também. Pode botar o ano. Vou tentar achar o ano aqui. Here, 2015. Aí pronto, eu coloquei uma referência. Eu importei a referência. O trabalho para fazer esse arquivo no LaTeX não é. Eu acho que a dúvida do Gil é o trabalho anterior da aula anterior, sobre a fórmula de Cardano. Eu falei sobre. Foi mais uma questão de praticar o LaTeX. E a ideia era pegar o artigo que tem na Wikipedia da fórmula de Cardano e estar em LaTeX as partes e as situações e tal, para você poder praticar e criar um documento em LaTeX. O que faz a divisão de diferença por capítulo? A diferença por capítulo. Como assim? Cada capítulo tem uma referência? Tem uma referência de distribuição? Porque, pelo que eu sei, a referência fica no final do documento. Aqui, ó. E parece até que a referência que eu incluí não apareceu porque ela não foi citada no texto. Existe um comando // no-cite que bota ela mesmo ela não sendo citada. Mas, em geral, é estranho você ter uma referência e você não citou ela no texto. Mas existe comando para poder... Por exemplo, eu posso botar aqui no-cite, no final do documento,
Cadê o bibliógrafo? Cadê o bibliógrafo? No fit. Aí eu posso botar o que eu não citei. Mas eu posso botar o asterisco que vai, na verdade, botar todos que eu não citei. Todos que são dentro do bibliografia. O arquivo exemplo não está sendo utilizado. O que não foi? Acho que eu digitei errado no acho que é no final do documento. Eu acabei. Depois eu recorro pro. Calma aí, deixa eu tentar calcular de novo. Mas não foi só. Ah, esse foi. Não, não foi não. Tem que dar uma olhada na documentação do meu. Ah, eu puxei. Ele está dando um problema, ficar para referência, então vou dar uma olhada daqui a pouco. No final, no início aqui. Para você aqui que é antes do documento. Ah, eu estou no anexo, verdade. No anexo, então. Deixa eu ver essa parte. Também o hardware pode estar se comportando meio diferente do meu filho, porque no LaTeX normal funciona assim. Mesmo assim, em geral, a gente não vai referenciar. Depois eu vou dar uma olhada direito e até isso. Mas em geral, a gente referencia toda referência que tem no texto, tem na referência, vai estar referenciada no texto. E a trabalho acadêmico funciona assim: as figuras que tem no texto são referenciadas, as figuras que estão no documento são referenciadas no texto, sendo explicadas. Assim como as equações, como as referências. Vamos falar um pouco sobre a organização do texto. Repara que o documento está muito grande. Imagina a gente trabalhar com um documento maior ainda, que só é uma explicaçãozinha sobre o documento do LaTeX. Eu vou apagar tudo que tem, desde a introdução. Vou apagar tudo. Toda essa coisa que tem. Como se eu fosse criar um novo documento. Opa, calma aí, já passei demais. A conclusão, vou deixar a introdução e conclusão. Vou dar Ctrl S aqui para poder compilar. Na verdade, não vou deixar nem a introdução. Não deixa nada aqui. Vamos começar por aqui. Eu quero organizar meu texto. Eu quero, então, que tenha tudo separadinho. Eu quero ter um arquivo, vamos criar uma pasta, create folder aqui na parte esquerda, new folder. Vamos criar uma pasta chamada capítulos. Aí vamos ter essa pasta chamada capítulos. Clicando, com a página clicada, aqui, ó, está selecionada. Repara que quando a gente clica, fica com um cor verde que está selecionado aqui. Com a pasta clicada, vamos criar um novo arquivo. Ou seja, o arquivo vai ter que criar dentro da página. Introdução. Que é no lado mais esquerdo. E aqui, na introdução, a gente vai botar um capítulo. Chapter Introdução. Ou seja,
tudo que for escrito para a introdução vai estar escrito dentro desse arquivo técnico. Então, eu quero saber se vocês estão acompanhando essa parte. Vocês criaram a pasta e criaram um ponto técnico. Aí eu vou criar aqui outro arquivo ponto técnico chamado metodologia. E outro arquivo ponto técnico chamada conclusão. Obviamente não é sem acentuação. É melhor. Então, a gente tem aqui, ó, cada parte do arquivo vai ter um arquivo técnico separadamente. Ou seja, a gente não vai ter um problema de um arquivo gigantesco onde você vai se perder em qual capítulo você está. E como que a gente inclui os arquivos? A gente pode utilizar o arquivo, o comando include, e ele já vai dar para a gente as opções. Vou incluir a introdução, incluo. Aí a gente vai ter metodologia, include, a gente vai ter conclusão. Ou seja, ele já direciona para a gente. Na pasta capítulo está o arquivo, na pasta capítulo está o arquivo, na pasta capítulo está o arquivo. E cada arquivo eu vou botar um chapter. Vou até botar ele numerado, que fica melhor, para poder ficar visualizado. Metodologia, na conclusão chapter. Conclusão. E a gente então compila. Reparem que, ao compilar, aqui, ó, cada página vai ter um capítulo. E uma outra coisa, imagina, tem até outro comando bem interessante, imagina que você é mais organizado ainda. Olha, pessoal, a gente está disponível por mais um minuto. A gente está desprezando. Imagina que você é mais organizado ainda e você quer, dentro de cada capítulo vai ter uma seção e você quer um arquivo para cada seção. Nesse nível de organização máximo, você quer, porque o include, ele pula uma página. Imagina que você só quer incluir parte do texto no documento. Criamos uma pasta capítulo introdução. Vamos criar uma pasta chamada introdução. Esta pasta de introdução vai ter todas as sessões. Isso é até mais minucioso, não uso, mas é bom para vocês aprenderem um outro comando. A seção 1 da introdução vai ter conceitos gerais. Vai ter uma seção 2 chamada... aqui, está dentro da introdução. Tem que aplicar a introdução para poder entrar o arquivo aqui. Se não entrou, você tem como arrastar. Você clica no arquivo e arrasta para dentro da página. E vamos criar um outro arquivo, motivações. Então, nos conceitos gerais, vamos ter um section e conceitos gerais. E no motivações, vamos ter um section, motivações. Se eu tenho tudo dentro da introdução, o que vai acontecer? Conceitos gerais, motivação. Vamos ver o que vai acontecer essa proposição. Ele dá até um erro. Include cannot be listed. Até proibido, pelo visto. Vamos dar input. Ou seja, o include não pode ser alinhado. Tenho cuidado. Então eu dei input. O input, ele serve para quê? Ele serve para colocar exatamente, ou seja, é como se você tivesse aqui dentro do input, está incluindo o texto literalmente. Ou seja, você já tem um nível de organização bem maior. Você sabe onde está cada seção do arquivo. E o file outline aqui, ó, mostra essa organização.
Abrir o file offline e mostrar a organização do texto. Esses problemas de running são problemas do próprio hardware. Então, só tenham cuidado de não aparecer mais um warning. Se aparecer, tenta assimilar. Então, galera, o close, vocês vão incluir capítulos, o put você inclui texto literal. E para cada capítulo, você pode fazer isso. Você cria uma pasta, metodologia. Opa, calma aí, cuidado, que vai criar a pasta dentro da introdução. Clica para fora da pasta e clica no folder metodologia. Aí a gente vai ter aqui a outra pasta de metodologia, onde a gente coloca nossos arquivos ponto .tech, questões para metodologia, usamos como input, e conclusão. Onde a gente pode colocar exceções da conclusão bonitinho. Vamos aqui rapidinho no RapidWord. Uma coisa importante é vocês assimilarem o RapidWord, muito poder estarem habituados a entender o que cada comando é feito. Então, eu recomendo muito, após essa aula, vocês lerem a documentação dele e adiante. Já vamos finalizar a aula, adiante. Eu quero falar sobre outras classes, quero mostrar vocês a conseguirem procurar mais coisas. A gente aprendeu que o peguinho numerante tem como enumerar coisas, tem como criar a lista de exercícios. Aí o questionamento é, será que existe uma classe para poder criar uma prova? Será que existe uma classe para criar post? Será que existe classe que todas as perguntas são pertinentes? E sempre a gente procurar mais informação. Uma coisa que eu recomendo vocês procurarem, ainda mais se fossem professor, ou tiverem interesse em virar professor universitário, muitas pessoas que estão fazendo pós-graduação, muitas pessoas que estão fazendo licenciatura, ainda mais pessoas da pós-graduação. Tem muita gente que vai ter professor universitário, tem muita gente que é professor. E eu recomendo muito, por exemplo, explorarem classes que são úteis para o trabalho de campo. Por exemplo, a gente tem o Exam. A classe Exam, aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, Using the Exam Document Class. Abrir aqui a documentação. Deixa eu até dar um Ctrl+V no chat. Eu mandei no chat para vocês. Aí temos aqui a documentação do Exam. Eu só vou dar uma breve introdução. Não vou explicar todo ele. Vou mostrar um projeto que eu fiz com o Exam para vocês terem um exemplo do poder que o Exam tem. Um exemplo para poder... Vou até abrir aqui meu projeto. Aqui no Exam.org, vocês vão ver tudo explicado de como tipo pacote. Vou colocar um exemplo aqui para vocês poderem ver. Matemática. Problema de saúde. O projeto está um pouquinho pesado, então está demorando um pouquinho. É bom mostrar exemplos para poder motivar as pessoas a ver a utilidade do pacote, a utilidade da classe. Vou baixar aqui o PDF do arquivo, vou abrir aqui para vocês verem o output.
Então, na quarentena, por exemplo, eu comecei a fazer solucionário aqui no vestibulinho. Por exemplo, eu criei uma capa, eu procurei um modelo de capa, vi como que aproveitava ela, vi, por exemplo, mas o que o XM tem? Por exemplo, o XM, ele cria já pré-formatação de questões. Tem como você criar customizada, estilizada as questões. E tem ambientes de solução. Ou seja, tem como você criar o ambiente da solução do problema e criar o ambiente de alternativas, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma prova múltipla escolha, com questões alternativas. Só que a gente tem como pré-formatar onde é a questão correta e automaticamente o LaTeX vai colocar bonitinho onde ela está. Uma outra coisa interessante do Excel, vocês estão vendo aqui, ó, questões alternativas, tem o ambiente de solução, tem a estilização da questão. O que ele tem também de interessante? Uma coisa muito legal. Por exemplo, ele já tem todo solucionado os problemas. Porém, imagina que eu não quero nenhuma solução. Por exemplo, ele tem aqui uma pré-formatação chamada print entry. Ou seja, se eu comentar esse print entry, todas as soluções, todas as respostas vão sumir. Ou seja, eu vou ter a prova sem nenhuma questão resolvida. Isso é legal para quando você for fazer uma prova de cálculo. Você vai confeccionar uma prova de cálculo, por exemplo. Você quer dar para os seus alunos a prova de cálculo, você não quer ela solucionada, obviamente. Você não vai dar ela solucionada para os seus alunos. Então, você vai dar assim, um print answer para eles. E quando for... Deixa eu subir aqui. Para mostrar o output após, por exemplo, comentar uma coisa assim. Vocês vão ver que a prova, aqui, ó, tá tudo sem nenhuma solução. Essa é uma grande utilidade da classe Extend. Eu recomendo muito que vocês, tipo, eu quero confeccionar uma prova. Vão na documentação da classe Extend, eles estudam ela. Ainda no momento não existe videoaula, eu acho. Porém, a documentação é muito boa, ela é muito útil, ela é muito explicativa. Ela vai desde simples até a coisa mais complicada. Aqui, ó, ele fala como você começa a declarar a classe. Ele fala como você pode fazer um exemplo de cabeçalho. Fala sobre como você cria classe. Você vê que tem como você criar pontuação para cada pergunta. E essas pontuações são macros para poder fazer a tabela, exemplo, de forma da alternativas, quantos pontos a pessoa tem. Tem muita coisa a ser aproveitada numa classe que já foi criada. E isso é interessante. Eu acho que é só isso mesmo, galera. Tem como colocar as soluções no final das questões. Eu acho que é exatamente isso que estava no meu... Aqui, ó. No final de todas as questões, se você quiser, por exemplo, cada questão tem uma solução aqui, um solution. Porém, tem como sim, tem como você colocar. E tudo isso você vai poder ver na classe Example. Ótimo, então, eu acho então é só isso mesmo que eu queria dar. Estava contando só uns 15 minutos. Não sei se querem tirar alguma dúvida no final de aula. Se tiver alguma dúvida, podem falar agora aqui. Podem mandar para mim por e-mail também, depois da aula. Sim, exatamente. Depois de todas as questões, tem como você criar a solução da questão tal, solução da questão tal. Porque cada questão tem como ter um label, onde você vai referenciar. Tem como você referenciar cada questão. Tem até como ir além até ainda. Existe o pacote Python Tag, tem como você automatizar a lista de questões, utilizando o Python e o LaTeX. Então, enquanto vocês estão estudando o Python, tem como vocês unificarem as duas coisas. Vocês automatizarem processos utilizando o Python. Então, o mundo é muito grande, existem muitas coisas. Existe, por exemplo, a classe A0 Architected A0 Pulse.
onde vocês vão ter a documentação, tem inglês e alemão. Obviamente eu não falo alemão. Então a gente pega a documentação em inglês. Aí que vai ter tudo falando sobre a classe A03. Como que você começa ela, como que faz ela. Vai ter a class Beamer, que vai ser ensinado a falar em chat. Aqui, ó, the Beamer Class. A Michelle vai ensinar tudo isso. Isso pode ser ensinado. Aqui, ó. Vai chegar aqui na documentação. A documentação sim, né? Documentação oficial. Aqui vai ter todo o sumário de como utilizar a classe. Obviamente, aulas online, videoaulas, são muito boas para poder aprender sobre o assunto, porém as documentações são muito importantes, porque a gente diretamente do livro Plot Word, vou passar tudo para o LaTeX. Isso aí, cara. Agora, o final dessa aula coloca os links do Matemática Básica para nós. Tem como, se você procurar matemática básica, deixa eu ver aqui, passei direto, acho que eu botei no passei direto, tem um link para download, matemática do vestibulinho, vou mandar aqui o link para você. E aí, ó, o exemplo é a saída desse matemática básica, E isso tudo que eu estou fazendo para convencer a vocês a abandonarem o Word. O Word só é útil para você trabalhar numa empresa privada que precisa utilizar o Word específico. O LaTeX é muito melhor, o LaTeX tem todo esse poder, todas essas funcionalidades. Tem todas as funcionalidades. Ele tem uma capacidade de criação de documentos de alta qualidade impressionante. E é isso. E é isso, pessoal. Agora a Michelle vai falar. Sexta-feira é porque sextou, gente. Olha só, Mauro, eu queria agradecer, né, por ter disponibilizado esses 3 dias para poder estar aqui dando esse curso. Foi muito bom. A internet, às vezes, não colabora muito, mas, infelizmente, né, aluno de universidade pública, a gente não tem recurso, vai com o que tem. Pessoal, deixa eu dar alguns avisos. Bom, sobre a maratona vai iniciar às 13 horas, tá? Então, a gente vai dar a largada da maratona aqui no YouTube. E as pessoas que não estão inscritas, né, que forem da pós, os recém-ingressos, a gente vai estar aqui, eu e o Igor, a gente vai estar aqui tirando dúvidas a respeito do programa, em relação a disciplinas, por exemplo, a prazo, por exemplo, para você encontrar um orientador, algumas dessas coisinhas que acontecem no programa. Eu e o Igor, a gente vai estar aqui ajudando vocês com essas dúvidas que vocês têm, né, sobre o calendário, que vai abrir as inscrições para as disciplinas, como que vocês têm que fazer, tá? Então, todas essas dúvidas que vocês possam ter, a gente vai estar aqui auxiliando durante esse tempo da maratona, tá? Para quem não for participar. Quem for participar, vai lá, vai fazer, vai resolver lá as questões que... Vai ser 15? É o quê? Ah, tá. A gente vai começar a falar sobre essas informações. Isso, nós vamos falar sobre essas dúvidas às 15 horas. A maratona vai dar largada às 13, mas as dúvidas a gente vai começar às 15, tá bom? Deu para entender? Tudo bem? Deixa eu ver aí os comentários. Fala aí se tá tudo ok, tá, gente? Vai botando ok aí. Bom,
Então, acho que tá tudo bem, né? Porque... então tá ótimo. Bom, os horários das disciplinas ainda não foram divulgados, tá? A gente fala sobre isso lá nas 3 horas. Então tá bom, gente. Muito obrigada de novo, Mauro. Desculpa qualquer coisa que tenha acontecido aí nesse mundo doido, mas agradeço muito a todo mundo que está participando também. E a gente se vê mais tarde, tá? Um beijo, até mais.